Imagine acordar todos os dias com a sensação de que algo está te segurando, impedindo seu progresso, como se estivesse preso a correntes invisíveis. Você já sentiu que, por mais que tente mudar, sempre há algo no seu comportamento que te puxa para trás? Pequenos hábitos, muitas vezes automáticos, que sabotam sua disciplina, minam sua confiança e enfraquecem seu autocontrole. E o pior, nem sempre percebemos o impacto negativo que essas ações têm em nossa vida. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar a nós mesmos. E para isso, precisamos abandonar padrões que nos fazem reféns de impulsos, distrações e emoções descontroladas. A mudança começa no momento em que identificamos aquilo que nos prejudica e tomamos a decisão de agir. Neste vídeo, vou revelar 7 hábitos que estão sabotando seu crescimento e que você precisa abandonar hoje. Alguns deles podem parecer inofensivos, mas ao longo do tempo corroem sua autodisciplina e te afastam da vida que você realmente deseja. Se você quer ser uma pessoa mais forte, mais centrada e mais no controle de si mesmo, preste atenção em cada um desses pontos, porque cada um deles pode ser a peça-chave que está faltando para a sua transformação. Então vamos começar. Hábito 1. Reagir impulsivamente às emoções. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e minutos depois se arrependeu? Isso acontece porque as emoções são poderosas e, quando não são controladas, podem nos levar a ações precipitadas que comprometem nossos resultados a longo prazo. A raiva, por exemplo, pode fazer você falar algo que machuca alguém ou agir de maneira destrutiva. A ansiedade pode te levar a evitar desafios importantes. O medo pode te paralisar diante de oportunidades que poderiam transformar sua vida. E a impulsividade, de modo geral, pode sabotar sua disciplina e afastar você dos seus objetivos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem do autocontrole. Para eles, não devemos ser escravos das nossas emoções, mas sim aprender a observá-las e responder de forma racional. E isso não significa reprimir o que sentimos, mas sim entender que existe um espaço entre o estímulo e a reação. E é nesse espaço que está o nosso poder de escolha. Um exercício simples, mas poderoso, para abandonar esse hábito é a prática da pausa consciente. Antes de reagir a qualquer situação, pare por um momento, respire fundo e pergunte-se: essa reação me levará para mais perto ou mais longe da pessoa que eu quero ser? Essa pequena reflexão pode evitar muitos arrependimentos e fortalecer sua autodisciplina. Se você quer desenvolver mais controle sobre suas emoções, comece a praticar essa pausa no seu dia a dia. Com o tempo, você perceberá que suas reações se tornarão mais equilibradas e sua vida começará a refletir mais racionalidade, clareza e sabedoria. Hábito 2. Procrastinar as decisões importantes. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas em vez disso, adiou? Disse a si mesmo que faria amanhã, quando estivesse mais preparado, ou quando o momento fosse ideal. O problema é que esse amanhã muitas vezes nunca chega, e a procrastinação se torna um ciclo vicioso que rouba seu tempo, sua energia e suas oportunidades. Os estoicos valorizavam a ação. Para eles, não há benefício em postergar aquilo que pode ser resolvido agora. Sêneca dizia que, enquanto adiamos, a vida passa. E essa é uma verdade incômoda. Cada decisão que empurramos para depois nos distancia da vida que queremos construir. A procrastinação geralmente não vem da preguiça, mas do medo. Medo de errar, de falhar, de não estar à altura daquilo que precisamos enfrentar. E é por isso que nos ocupamos com distrações, buscando uma falsa sensação de produtividade, enquanto evitamos o que realmente importa. Mas a realidade é dura. Não decidir também
é uma decisão. E na maioria das vezes, essa decisão nos mantém estagnados. Se você quer abandonar esse hábito, comece adotando um princípio estoico essencial. Faça o que está ao seu alcance agora. Em vez de esperar pela motivação ou pelo momento perfeito, simplesmente dê o primeiro passo, por menor que seja. Se há uma escolha importante a fazer, analise os fatos, pese as consequências e tome uma decisão racional, sem se deixar paralisar pela incerteza. Ação gera clareza. Quando você começa, mesmo sem saber exatamente o que virá a seguir, o caminho vai se tornando mais claro. Portanto, pare de esperar, encare suas decisões de frente e tome posse da sua vida. Hábito 3. Buscar conforto em vez de crescimento. Se você olhar para trás e perceber que sua vida mudou pouco nos últimos anos, é possível que esteja preso a um dos hábitos mais destrutivos para o seu desenvolvimento: a busca constante por conforto. O ser humano tem uma tendência natural a evitar o desconforto, seja físico ou emocional. Queremos segurança, estabilidade e a certeza de que nada dará errado. Mas a verdade é que o crescimento real nunca acontece dentro da zona de conforto. Os estoicos compreendiam que a dificuldade não é algo a ser evitado, mas sim uma ferramenta para o fortalecimento do caráter. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada desafio superado nos torna mais resilientes, mais preparados e mais confiantes para enfrentar os próximos obstáculos. No entanto, o problema é que vivemos em uma era que valoriza o imediatismo e o prazer instantâneo. Escolhemos distrações em vez de aprendizado, evitamos conversas difíceis, procrastinamos ações importantes e fugimos da dor necessária para o progresso. Esse ciclo nos mantém estagnados, tornando-nos cada vez mais fracos diante dos desafios que inevitavelmente surgirão. Para abandonar esse hábito, é preciso mudar sua mentalidade em relação ao desconforto. Em vez de enxergá-lo como um inimigo, veja-o como um professor. Pergunte-se: o que posso aprender com essa dificuldade? Ou, como esse desafio pode me tornar uma pessoa melhor? Quando você começa a buscar experiências que desafiem seus limites, algo poderoso acontece. Você se torna mais forte, mais disciplinado e mais preparado para lidar com qualquer situação. Se você quer crescer, saia da zona de conforto. Enfrente aquilo que te assusta, se comprometa com desafios diários e aceite que o desconforto faz parte do caminho. Porque no final, a dor do crescimento é sempre melhor do que o arrependimento de não ter tentado. Hábito 4. Reclamar e culpar os outros. Reclamar é fácil. Culpar o governo, a economia, os pais, o chefe, a sorte. Tudo isso pode até trazer um alívio momentâneo, mas no final das contas, nada muda. E pior, esse hábito rouba sua energia e seu poder de transformação. Os estoicos acreditavam que devemos aceitar o que não podemos mudar e agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. Quando você gasta tempo reclamando, está desviando sua atenção do que realmente importa: encontrar soluções. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade. Uma delas reclama e se vitimiza. A outra assume a responsabilidade e busca maneiras de superar o problema. Qual delas você acha que terá melhores resultados? Se você quer abandonar esse hábito, comece a substituir cada reclamação por uma ação. Sempre que sentir vontade de reclamar, pergunte-se: o que eu posso fazer a respeito? Isso transforma sua mentalidade e te coloca no controle da sua própria vida. Hábito 5. Comparar-se constantemente com os outros. Você já se pegou se comparando com os outros e, ao fazer isso, sentindo que não está à altura? A comparação constante pode ser um grande obstáculo no caminho da autossuficiência e da paz interior. Quando você se compara com as conquistas e a vida dos outros,
Começa a colocar a sua autoestima nas mãos de fatores externos. Isso cria um ciclo de insatisfação, porque sempre haverá alguém que parece estar mais avançado, mais feliz ou mais bem-sucedido do que você. A consequência disso é uma sensação constante de que você nunca será bom o suficiente, o que mina sua confiança e reduz sua capacidade de tomar decisões assertivas. Os estoicos acreditavam que a única pessoa com quem devemos nos comparar somos nós mesmos. O verdadeiro crescimento acontece quando medimos o progresso a partir do nosso próprio ponto de partida e não a partir de um padrão imposto pela sociedade ou por outra pessoa. Uma maneira prática de parar de se comparar é focar no seu próprio progresso e celebrar suas vitórias diárias. Pergunte-se: como posso melhorar a cada dia, independentemente do que os outros estão fazendo? Ao fazer isso, você vai começar a perceber que o único concorrente que realmente importa é o seu eu de ontem. Hábito 6. Viver no modo piloto automático. Quantas vezes você se viu realizando tarefas diárias sem realmente estar presente? De repente, você se encontra no final do dia, mas não se lembra de ter realmente vivido aqueles momentos. Isso acontece porque estamos tão imersos em nossos hábitos automáticos que esquecemos de viver com atenção plena. A vida no modo piloto automático pode ser confortável, mas é também uma armadilha que impede o crescimento e o autodesenvolvimento. Quando estamos apenas fazendo as coisas sem reflexão, deixamos de tomar decisões conscientes que nos direcionem para nossos objetivos mais profundos. Isso nos torna mais suscetíveis ao desgaste mental e emocional, porque agimos por inércia, sem questionar nossas escolhas ou prioridades. Os estoicos ensinam que devemos ser atentos e intencionais em cada ação. Eles acreditavam que para viver uma vida virtuosa e plena, é necessário estar presente e consciente de nossas ações, escolhas e pensamentos. Uma forma de abandonar esse hábito é praticar a atenção plena no seu dia a dia. Comece a observar suas ações e pensamentos com mais curiosidade e intenção. Pergunte-se: estou realmente vivendo este momento ou apenas passando por ele? Ao cultivar a consciência no presente, você se tornará mais conectado consigo mesmo e com as escolhas que realmente importam. Hábito 7. Culpar o passado. Quantas vezes você já se pegou revivendo aquela discussão, aquele erro ou aquela oportunidade perdida? Culpar o passado é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você está tão focado no que já aconteceu que não vê o abismo se abrindo à sua frente. E por que culpamos o passado? Nosso cérebro tem uma tendência natural a mastigar eventos passados, especialmente os traumáticos. É um mecanismo de defesa. Repetir mentalmente situações dolorosas cria a ilusão de controle. Se eu entender o que fiz de errado, nunca mais cometerei o mesmo erro. Mas essa armadilha nos mantém presos. Como dizia Epicteto, não são os eventos em si que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Você já notou como a culpa se alimenta de perguntas sem resposta? E se eu tivesse estudado mais? E se eu não tivesse dito aquilo? Esses pensamentos são como um redemoinho. Quanto mais você os alimenta, mais fundo afunda. O estoicismo nos ensina que o passado é imutável. A única coisa que podemos controlar é como reagimos a ele agora. Abandonar a culpa não é apagar sua história, mas parar de deixar que ela escreva seu futuro. Como Marco Aurélio escreveu: o que está por trás de você e o que está à sua frente são questões pequenas comparadas ao que está dentro de você. A escolha é sua. Continuar cavando o passado ou semear o amanhã. Abandonar esses 7 hábitos não será fácil, mas será a chave para uma vida mais plena, controlada e alinhada com os princípios do estoicismo e do autocontrole.
Cada um desses hábitos destrutivos pode ser desafiado e transformado com prática e perseverança. Se você está pronto para fazer uma mudança real, escreva aqui abaixo nos comentários qual desses hábitos você vai eliminar de sua vida e comece hoje mesmo a aplicar esses princípios no seu dia a dia. Com certeza, a sua vida começará a se transformar. Não se esqueça também de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado. O meu muito obrigado e até a próxima.